Olá, amigos da Info. Começa agora mais uma edição do Infolab Responde. Eu sou o Lucas Agrela, estou aqui no Infolab com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E o Cadu Silva ali na produção, atrás das câmeras e na edição. Nesse programa a gente vai responder as dúvidas de vocês sobre pendrives e HDs e SSDs que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E a primeira dúvida que a gente tem aqui, eu acho que é uma dúvida elementar e a gente precisa explicar isso tão rápido quanto possível, que é do Fefe Fernandes. Ele pergunta qual que é a diferença entre um HD convencional e um SSD. Sim. Basicamente, um é eletrônico e o outro funciona a partir de um disco magnético. Por que um SSD é chamado de SSD? Ele é um Solid State Drive. Um disco de estado sólido. Um disco de estado sólido. Ele é sólido porque ele não tem partes móveis, ao contrário do HD, que tem um disco ali magnético que fica girando, e ele é lido. Um SSD, falando em termos práticos, assim, SSD é muito mais rápido, menos suscetível a danos por quedas, coisas assim. Sim, se você deixar cair o seu notebook, por exemplo, e ele tiver um HD, a chance de você ter problemas com o armazenamento é muito mais alta do que se você tiver um notebook com SSD, justamente porque ele é um disco sólido, não tem partes móveis, então não tem o que acontecer muito com ele, né? Sim. Por outro lado, o HD costuma ter muito mais, tem muito mais capacidade de storage e, consequentemente, ele é mais barato por megabyte de armazenamento que ele oferece. E também há essa é uma história um pouco mais controversa de que o SSD tem um limite de ciclos que ele pode ser escrito e apagado. Você pode colocar e tirar coisas. Sim, isso é uma coisa que eu ia mencionar mesmo, que o HD aparentemente tem mais longevidade do que o SSD. Sim, mas isso é controverso, não se sabe com certeza isso. E o que eu vi até hoje de testes nesse sentido mostra que o SSD tem uma durabilidade bem considerável, então não deve ser um problema. Então é bem provável que primeiro o seu notebook quebre do que o SSD acabe. Cabe os ciclos de escrita e leitura. Bom, basicamente é isso. Você quer velocidade de gravação de dados, o SSD é a melhor escolha e o HD é a melhor escolha no sentido de longevidade. Se você quer um computador, um PC, talvez, para usar para trabalho só durante muitos e muitos anos, talvez o HD seja a melhor opção. Sim, porque ele tem mais capacidade, né? Tipo, você vai ter 4 teras no HD, no SSD você vai pagar muito mais por 512 GB. E essa acho que é a diferença mais evidente dos dois, que o HD é muito mais barato do que o SSD atualmente aqui no mercado brasileiro, né? Sim. Espero que a gente tenha respondido. E a próxima pergunta, na verdade, são duas. São de dois leitores que fazem perguntas parecidas. O Sauro pergunta por que existe um pendrive da Kingston de R$4.000. Ele não entende por que isso acontece, por que custa tão caro. E a outra dúvida é do Gabriel Moretti, que ele pergunta que ele tem uma dúvida aqui sobre pendrives com capacidade de 256 GB. Ele foi pesquisar um pendrive desse com USB 3.0 para usar no Xbox One dele e ele não encontrou. E ele está perguntando pra gente por que não existem pendrives desse tamanho. Na verdade, existem, né? Existem sim. A Kingston, em específico, tem chama da série HyperX, que é tipo mais avançada deles, tanto em memória RAM quanto outras coisas. Ele se chama Data Traveler. Aí você tem várias versões, né? Você tem de 256, de 512, tem até de 1 tera. Mas aí o preço deles... O preço é meio caro. A gente já chegou a receber aqui, é tipo um pendrive de ouro, basicamente. Que é um pendrive que custa R$5.000, assim. Então, eu não recomendo que você use ele gaste R$5.000 para aumentar a capacidade do seu Xbox One. Não, até porque essa escassez de opções de pendrives de alta capacidade, como você está mencionando aqui, se dá pelo fato de que eles seriam muito caros no mercado brasileiro. Então eles acabam não sendo lançados por aqui, porque não ia ter demanda mesmo. É um produto muito de nicho, assim, tipo, eu não consigo imaginar situações em que alguém ia precisar de um negócio desse. Talvez se você for um espião, alguma coisa assim, precisa de algo que dê pra esconder fácil ali, sei lá. Gravar dados rápido, né, pra copiar antes de tudo explodir. Só se for, porque... Não, porque no cenário de uso comum do dia a dia, mesmo que seja corporativo ou doméstico, não tem como você precisar de uma coisa dessa. Exatamente.
Um HD vai ser uma escolha muito mais barata. Compre um HD e plug na sua saída, na portinha USB lá do Xbox One, que é Até porque não tem uma necessidade de ser móvel se é para usar no HD como uma unidade de memória pro videogame, né? Não vai ficar bonito, mas enfim. Até tipo, mesmo se você comprasse HyperX aí, ele é de alumínio, né? Então ia ficar muito estranho se o Xbox, que é tudo preto, um negócio Sim. Prateado. E agora, respondendo a pergunta do Sauro, na verdade é mais uma espécie de SSD móvel do que um pendrive, porque Exatamente. Ele não funciona, ele tem uma velocidade de escrita mais alta do que a média e oferece uma capacidade também de armazenamento mais alta do que a média, né? Então acaba sendo que é um produto muito mais caro porque é um produto de nicho também, não é produzido em massa. Exatamente. Indo agora para a pergunta do Bill Vansler, ele está perguntando para a gente se essa investida da SanDisk em pendrives que são para smartphones e computadores não é uma coisa que pode acabar sendo substituída simplesmente pelos cabos USB on the go que permitem que você conecte um pendrive, um mouse, qualquer coisa em um smartphone. E eu já conversei bastante com o pessoal da SanDisk para produção de matérias justamente relacionadas a esses pendrives que são da linha Ultra USB, Ultra Dual USB Drive. E eles se destacam principalmente pelo firmware, pelo menos de acordo com a própria SanDisk, né? Mas como o Léo estava comentando aqui antes da gente começar a gravação, é uma coisa mais de conveniência no fim das contas, né? É muito melhor você simplesmente plugar o pendrive ali do que arrumar um cabinho USB on the go. Você vai andar com uma coisa só no bolso. Então, a maioria das pessoas nem conhece isso. Não. É engraçado, né? E o produto não é muito caro aqui no mercado brasileiro. Você encontra algumas opções, não são as topo de linha, claro, mas você encontra opções da SanDisk mesmo por cerca de R$50 no mercado. É um USB 2.0. A versão USB 3.0 já é um pouco mais cara, mas mesmo assim não chega a passar dos R$100, pelo menos no modelo de 16 GB. E ele funciona bem. Só que tem a restrição, especificamente no caso da SanDisk, que é pelo aplicativo. Ele é um aplicativo que chama Memory Zone, que é ele que gerencia essa unidade de memória adicional e ele só tem versões para Android. Então, se seu smartphone for Windows Phone, você não vai conseguir usar e, obviamente, se você tem um iPhone, você também não vai conseguir usar. Porém, recentemente aqui a SanDisk anunciou para o mercado brasileiro um pendrive para iPhones e iPads. Ele é meio estranho, mas ele tem uma conexão Lightning e outra USB. E aí também funciona em conjunto com o aplicativo Memory Zone e aí basta você plugar e você consegue reproduzir algumas coisas lá. Uma coisa mais interessante, acho que a coisa mais interessante é que você pode guardar arquivos de vídeo em qualquer formato, tipo MKV, que é um formato que o iPad não lê, por exemplo. E aí você consegue executar esse arquivo lá dentro do aplicativo do Memory Zone. Então é meio que uma jogada de você que não sabe usar direito o iTunes, compra nosso pendrive que você não vai precisar aprender, né? E isso acaba batendo justamente no ponto da conveniência que a gente acabou de falar, né, Léo? Sim, com certeza. Você tem mais essa solução de software ajudando, além da parte do hardware, que é a conexão direta ali no aparelho. Sim. Certo que o preço que eles estão cobrando é um pouco acima da média, né? Não é eles se aproveitam porque é uma novidade. É uma novidade e é praticamente um produto exclusivo de uma marca tão grande quanto a SanDisk. Então, é aquela coisa de definir preço por ser um produto que é sem igual no mercado. Vamos para a próxima pergunta agora, que é do Fernando Ferreira. Ele está perguntando para a gente qual que seria a melhor solução para ter um HD no tablet Samsung Galaxy 12,2 Pro que ele tem em casa. Ele quer transformar esse computador dele num PC. Acho que temos a opção do usar o USB on the go, como a gente mencionou, usando soluções como essa da SanDisk. Não só para o seu tablet, mas tipo, para qualquer Android. Qualquer Android. E acho que é outra opção... Que tenha suporte USB on the go. Isso é um detalhe importante. Seu smartphone, pesquise antes se o seu smartphone tem suporte para USB on the go. A maioria hoje em dia tem. Mas mesmo assim, confere. Sim, dá uma olhada.
E a outra opção que tem também é usar HDs com wireless, né? Com Sim, Wi-Fi. sim. A própria Seagate tem várias ofertas nesse sentido, chama wireless. Ele, não sei o que, é um grande problema de marketing, na minha opinião, porque você vai procurar dar um monte de resultados que não tem nada a ver com o produto, né? Mas enfim, chama wireless. E é legal, ele é um aparelho, um HD que gera sua própria rede Wi-Fi. Você se conecta nela com o seu smartphone e pega acessa os dados que estão dentro dele pela rede mesmo. E você não perde conexão com a internet não, porque ele pode se conectar com o seu roteador. Então ele manda o sinal de internet através da antena dele para o seu smartphone. Então é uma coisa bem pensada ali. Mas assim, só uma ressalva sobre aquela solução do USB on the go. Como o Lucas estava falando da questão do firmware, etc., na outra, isso é algo que pode ser um pouco problemático para quem quiser usar o USB on the go, com HDs principalmente. Porque há uma certa variação em sistemas de arquivo de aparelho para aparelho. Se você tiver um HD com um monte de coisa em NTFS, não necessariamente o Android vai conseguir ler. Aliás, sim. NTFS ele não vai conseguir ler. Não vai conseguir ler. Você vai ter que formatar para... FAT32 é o que vai te salvar em todas as horas. Mas daí tem o limite de tamanho de arquivo de 4 GB para cada arquivo. Transferência, então, isso aí pode ser meio problemático, né? Sim, só pode ter arquivos de até 4 GB individuais. Então, se você tem um vídeo maior que isso, você não vai conseguir usar. Essa é uma ressalva importante. Sem dúvida. Então é isso, pessoal, e na semana que vem a gente vai responder suas dúvidas sobre fones de ouvido. Então, se você tiver qualquer pergunta relacionada aos fones, seja intra-auricular, seja sem fio, Bluetooth, qualquer tipo de fone, deixa aqui que a gente responde na semana que vem, combinado? E até a próxima. Até mais, gente.